Estamos aqui com mais uma reflexão de vida. Estou ao vivo no nosso Instagram a partir de agora. Ela tinha uma família feliz. Durante todo o tempo da sua vida, ela agradecia a Deus todos os dias pela família que tinha. Acordava de manhã, ainda com as brincadeiras do marido, dizendo: acorda, acorda preguicinho, o sol já está aí. E às vezes vinha o filho, vinha a filha, pulava todo mundo na cama, uma loucura, uma alegria irretratável, indescritível, inenarrável. Era a história, uma história real. Esta é uma das inúmeras cartas da vida que eu contei ao longo dos meus mais de 30 anos no rádio. E então este casal resolveu fazer uma viagem. E foi nesta viagem que tudo aconteceu. Eles pararam num restaurante, comeram alguma coisa, cintos afivelados, os filhos que se encontravam no banco de trás, marido ali dirigindo, ouvindo alguma música, quando repentinamente o caminhão que se encontrava na frente parou. O marido tentou desviar do caminhão, mas ao tentar tirar o seu lado, colidiu com um outro caminhão que vinha no sentido oposto. Ela só recobrou o seu sentido quando se encontrava no hospital. E foi lá no hospital que ela ficou sabendo que havia perdido o marido e a filha. Esta mulher passou a partir de então a perseguir, perdão, deixa eu só fazer uma correção, ela perdeu o marido e o filho. Essa mulher, ela passou então a fazer uma perseguição com uma pessoa. Ela queria saber quem era aquele motorista. Na cabeça dela, o grande culpado daquela tragédia era o marido. O que havia tirado a vida do filho e do marido era exatamente o motorista que havia freado o caminhão repentinamente. Então ela começou uma perseguição, acabou encontrando aonde ele morava, e o resultado foi que ela começou a escrever cartas para este homem, cartas e mais cartas, cartas pesadas. Ele precisa sentir a minha mágoa, ele precisa sentir a minha dor, ele precisa saber o quanto eu sofro. Ele destruiu a minha história, eu tinha uma família feliz, ele destruiu a minha vida, ele tem que pagar, não é justo, ele vai pagar por tudo que ele me fez. Então ela parava o seu carro, deixava ali as suas cartas, até que um dia ela fez novamente expor, seu filho havia orientado ela: mãe, não faz isso, não é justo você fazer isso, mãe, não é. Para que fazer isso? Isso não vai trazer o papai de volta, não vai trazer a nossa família de volta. Mas ela: não, mas ele tem que sentir. E foi então que num dia, ao depositar a carta na caixinha, uma menina abriu a porta, uma moça, falou: moça, por favor, me espere. Chamou ela para conversar. Então você é filha do homem que destruiu a minha felicidade? Ela falou: olha, eu guardei cada uma das cartas, o meu pai não leu nenhuma delas. Ela convidou esta mulher magoada, ferida por tudo que havia lhe reservado a vida até então, e disse: o meu pai, depois daquele acidente, nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele é um homem feliz, triste, amargurado. Ele não consegue assimilar a ideia de que duas pessoas perderam suas vidas. Mas eu não sei se a senhora sabe, ficou comprovado, meu pai foi até inocentado, que o caminhão dele quebrou. O eixo do caminhão se soltou. E não foi por mal manutenção, não foi. Meu pai sempre foi um homem cauteloso. Ele percebeu que o caminhão havia quebrado e que vinha um carro atrás. Ele tentou, a perícia toda provou ligar. Ele ligou o pisca-alerta, buzinou, mas não deu tempo. Infelizmente foi o fato. Seu marido, ao tentar desviar, colidiu com um outro caminhão, caiu na ribanceira. E ali, o meu pai, quando trouxeram já os corpos sem vidas, ele correu com o corpo da sua filha para lá, para cá, desesperado, não aceitava a ideia de ter tirado a vida daquela criança. E foi assim que essa mulher então começou a chorar copiosamente.
E, encurtando a história, foi através desta moça que agiu com sabedoria, ajudando, orientando, mostrando a ela o caminho. Ela conseguiu refletir e perceber que aquele homem não era o culpado de ter destruído a sua vida, a sua família. E para encurtar a história, depois de algum tempo, eles começaram a tomar um café junto. Depois estavam almoçando aos domingos. Ela ia almoçar naquela casa. Depois convidou aquele homem que não era o culpado, mas ela achava que era, para almoçar na sua casa. Essa carta da vida, que eu li já há algum tempo, diz que no final ela acabou, por incrível que pareça, pasmem quem está ouvindo essa mensagem, ela acabou por se casar com aquele homem, que não foi culpado da morte do seu marido e da sua filha. Julgamento precipitado é o título desta mensagem que um dia eu narrei como carta da vida. Não julgue as pessoas sem ter a total relação de todos os fatos. Não julgue. E lembre-se, se Deus, o Criador de todas as coisas, se propôs a julgar o homem somente no último dia, porque eu e você anteciparíamos isso. Pense nisso. Reflita. Pare de julgar. Pois com as medidas que medires, serás medidos. Com o julgamento que aplicar, serás julgados. O julgamento é de Deus, não cabe a nós. Você já reparou que algumas vezes nós queremos e agimos como se fôssemos Deus? Sentamos ali e começamos a falar de um, falar de outro, a julgar, a dar a nossa interpretação, sem ter um conhecimento completo dos fatos. É o que aconteceu com a história desta nossa ouvinte. Pense nisso e tenha um feriado repleto de muita paz. Quero agradecer a todos que me acompanharam através desta mensagem no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um beijo, bem grandão no coração de vocês, do seu amigo do rádio, o Joel Vilalon. Joel Vilalon, o contador de histórias. Muito bem, finalizando aqui essa reflexão